Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Minha fé, glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor.
Queridos irmãos, boa tarde. Em nome do DAC, em nome da nossa presidente Regina, primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus e de agradecer aos irmãos da nossa igreja que doaram e que oraram por esse departamento. Nossa igreja realmente é uma igreja que gosta de ajudar e que isso agrada demais ao Senhor. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Eu peço que continue, inclusive, orando pela nossa presidente, que tem melhorado e que logo, logo estará à frente desse departamento. Orem também pelos integrantes do DAC. Orem também por essas famílias que ajudamos. A intenção do DAC é aumentar a cada vez mais o número de famílias que ajudamos, sejam com cesta básica, sejam com outros recursos. Esse departamento, não por orgulho nosso, mas por nada, quer crescer, quer ajudar cada vez mais pessoas. Vocês da Igreja Congregacional de Niterói garantiram não só com os seus recursos doados esse mês. Esse mês conseguimos arrecadar 34 cestas, 20 que compramos e 14 que chegaram até nós hoje aqui pessoalmente. Hoje, pessoalmente, inclusive, pessoas se prontificaram a nos ajudar e eu gostaria de agradecer a Juliana Marcelino, a Adriana Peixoto, a Sandra, a Dona Fátima, ao seu Rogério e ao Pastor Hidalgo. Muito obrigado. Todos nos ajudaram a organizar essas cestas hoje aqui para doarmos a essas famílias amanhã e algumas que o diácono Júlio César já entregou pessoalmente em seus lares. Muito obrigado, pessoal, de coração. Que vocês continuem junto conosco, porque o DAC não é somente das pessoas que compõem, mas de todos nós, de toda a igreja, de todos vocês. Continuamos empenhados a cada vez mais ser uma igreja que pratique ação social. Muito obrigado mesmo a você que doou o seu recurso, a você que orou e a você que tem nos ajudado nesses meses difíceis que estamos passando. Muito obrigado. Quero fazer também um agradecimento especial ao meu amigo querido diácono Júlio César, que tem trabalhado fortemente comigo nesse departamento e que também tem sido uma bênção na vida da nossa presidente Regina, apoiando ela das mais formas possíveis. Muito obrigado. O departamento do DAC e nós amamos vocês demais. Todos nós estamos com saudade. Estamos aqui agora na igreja emocionados de ver essa igreja vazia, essa igreja linda e que nos deixa com mais saudade ainda. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo. Que Deus nos abençoe.
O Senhor Jesus Cristo nos ensinou a importância da oração. Em diversos momentos do Novo Testamento, nas páginas do Novo Testamento, nós encontramos o Senhor sozinho, orando, buscando a comunhão com o Pai, buscando o poder que vinha de Deus, principalmente nos momentos mais importantes da sua vida e do seu ministério. Após o seu batismo, antes de iniciar o seu ministério público, nós encontramos Jesus no deserto, orando e jejuando. Antes de separar os apóstolos, os seus discípulos, que após a sua morte se transformariam em apóstolos do Evangelho, ele também passa a noite inteira orando, buscando a direção do Pai para aquela importante decisão que teria que tomar no dia seguinte. Na véspera da crucificação, na véspera da Páscoa, no Monte das Oliveiras, lá está também o Senhor Jesus orando, buscando recursos celestiais, buscando força e o consolo do Pai para o momento da crucificação que estava se aproximando. Antes de multiplicar pães e peixes, o Senhor ora agradecendo ao Pai e busca naquele momento o poder do Pai e assim procede também com a multiplicação. Jesus, portanto, ensinou quão importante é a oração na vida daquele que é filho de Deus, quanto importante é a oração na vida de cada um de nós. A teologia reformada, ela classifica a oração como um meio de graça, ou seja, é um veículo da graça de Deus. Deus dispensa a graça sobre os eleitos quando esses eleitos dobram os seus joelhos e buscam a Deus em oração. Ele abençoa, ele visita, recursos celestiais são derramados sobre a vida do crente que intercede, sobre a vida do crente que ora. Oração, portanto, é uma bênção. Oração, portanto, é um privilégio. Oração, portanto, é algo maravilhoso. E é sobre a oração, a importância da oração e como devemos orar que nós iremos pensar, refletir nessa noite. E falando de oração, não há texto melhor para selecionarmos para a nossa meditação do que o texto clássico em que Jesus nos ensina a orar, que é a oração do Pai Nosso, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, verso 9, e apenas esse verso que iremos destacar nessa noite. O verso em que ele inicia o seu ensino sobre a oração dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Percebam que Jesus ele está ensinando os discípulos. E tão importante era o ensino do Senhor Jesus sobre a oração que ele chama a atenção dos discípulos e diz: e vós, quando orares, fareis da seguinte maneira. E aí ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Portanto, o que a gente pode aprender dessa maravilha, dessa bênção, desse meio de graça chamado oração? A primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é de que na oração do Pai Nosso nós aprendemos que nós não falamos com o nada, nós não falamos com o vazio, nós não falamos com o universo, não acreditamos no universo que conspira a nosso favor. Nós não buscamos a conexão com a Mãe Natureza, não. Quando nós oramos, nós que somos crentes, que somos filhos de Deus, nós entendemos que há alguém muito poderoso, um Deus existente do outro lado dessa conversa que está nos ouvindo. Por isso, nós iniciamos a oração, e Jesus assim ensinou, nós iniciamos chamando aquele que nos ouve de Pai, pois tem alguém do outro lado que está nos ouvindo. A neurologia e a psicologia ensinam que é bom a pessoa orar, porque isso tranquiliza o coração, porque isso acalma as turbulências da alma, a pessoa dorme melhor, ela se tranquiliza diante dos problemas da vida. Nós não negamos esse benefício da oração, mas nós não cremos que a oração seja meramente uma terapia mental, uma terapia intelectual, uma descarga emocional para que a gente possa ter dias mais tranquilos, uma espécie de
alcance da consciência zen. Não. Nós cremos, como a Bíblia ensina, que quando nós oramos, nós assim fazemos, porque do outro lado, lá em cima, no céu, tem alguém nos ouvindo. E esse alguém que está ouvindo, nós chamamos de Deus, nós chamamos de Criador e chamamos ainda mais de um termo, de um designativo mais importante, mais qualificado, que daqui a pouco nós iremos compartilhar. Oração é uma bênção por isso. Eu não estou sozinho quando eu estou orando. Não é um exercício de paz, de busca da paz interior. A oração é um diálogo. Eu converso com Deus, Ele está me ouvindo. Os ouvidos dele, do Todo-Poderoso, estão atentos ao meu clamor, estão atentos à minha voz. Portanto, ore, busque na certeza de que as suas palavras não estão sendo jogadas, não estão sendo lançadas diante de um grande abismo, de um grande nada. A fé cristã não é um salto no escuro, não é uma aposta no imprevisível. Vamos ver o que acontece se nós orarmos, se tivermos fé, se acreditarmos, se tivermos pensamento positivo, algo bom poderá acontecer. Não. A fé cristã, ela é objetiva. Há um Deus do outro lado, há um ser todo-poderoso, há alguém que é o Criador dos céus e da terra. Ele é existente, ele é o governador do universo, ele é o Rei todo-poderoso, ele está assentado no seu trono, ele é vivo, ele vivo está, ele derramou o seu Espírito que habita em nós, ele conhece cada um de nós, ele nos ouve, ele é um ser vivente, ele é digno de honra, ele é digno de glória, ele é digno de louvor. A sua oração faz todo sentido, porque a sua oração o coloca diante de um ser todo-poderoso. Louvado seja o nome do Senhor por essa verdade maravilhosa. Não é um exercício de respiração, não é um exercício para alcançar pensamento positivo, para tranquilizar a mente que está agitada nesses tempos turbulentos. Como eu disse ainda há pouco, não negamos que a oração possa até produzir esses efeitos, e é bom que produza. É bom que depois da oração você se sinta mais calmo. Não há nenhum problema em, após a oração, você sentir que as coisas estão debaixo de um certo controle. Entretanto, muito além desse benefício pessoal, a oração me coloca diante de alguém. E esse alguém é o Deus Criador dos céus e da terra, o Pai do Senhor Jesus Cristo, aquele que enviou o seu Filho para buscar um povo e formar um povo para si. Essa é a grande verdade, a primeira grande verdade que eu aprendo, que nós aprendemos na oração do Pai Nosso. Há uma segunda verdade. Esse Deus que ouve a oração, que está do outro lado, que participa desse diálogo, que ouve essa conversa, que se abre para que nós nos coloquemos diante dele e o busquemos por meio da oração, ele não é só o Deus criador dos céus e da terra, ele não é só o grande governador do universo, o grande legislador do mundo que concedeu as suas leis através de Moisés lá no monte Horebe, lá no Monte Sinai. Não, ele é também, e assim Jesus Cristo nos ensina, de que ele é o Deus que pode ser chamado de Pai. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou os seus discípulos e ensinou cada um de nós a chamá-lo de Pai. Ele é o nosso Pai. Um teólogo do século XIX chamado Paul Tillich, ele vai dizer que Pai é o nome que os cristãos dão para o Deus Criador dos céus e da terra. Ele é poderoso, ele é temível, ele é aquele que tem o poder nas suas mãos de lançar a alma dos homens incrédulos na perdição eterna. Por isso ele inspira temor. Mas esse Deus que ouve a oração, esse Deus que se abre para poder permitir que cheguemos diante dele através desse meio de graça chamado oração, ele é Pai. Um Pai amoroso, um Pai afetuoso,
um Pai que nos coloca no seu colo, um Pai que nos permite chamá-lo dessa maneira. Eu não preciso ficar desconfortável diante de Deus. Eu posso me sentir absolutamente à vontade na sua presença. Eu posso contar para Ele os meus pecados mais horrorosos, aquilo que eu quero esconder dos homens, pois me envergonha, pois me julgarão, pois me condenarão. Eu posso, portanto, ter a confiança de que esse Deus me ama de tal maneira que Ele me trata como um filho. Ele compreende as minhas mazelas, as minhas fragilidades, as minhas fraquezas, porque Ele não me olha como um adversário, Ele não me olha como uma mera criatura, Ele me olha como filho. Jesus nos ensinou a buscar a Deus como um pai que Ele é. Ele assim ensinou. Ele inaugura essa percepção dos homens acerca de Deus. Antes de Jesus, os fariseus oravam, os judeus oravam. A oração é uma prática da espiritualidade judaica desde muito tempo. Não foi Jesus que inaugurou a prática da oração. Mas a diferença é que quando um judeu buscava o Senhor através da oração, buscava o Deus Todo-Poderoso, que se tem uma certa distância, tal o seu decoro, tal o seu poder, tal a sua glória, e um sentimento profundo de reverência e de temor se apoderavam dos homens. Jesus mantém o temor, Jesus mantém a glória em torno da presença de Deus. Mas ele inaugura o conceito de que Deus é um Pai acessível, carinhoso e amoroso. Que bênção! Eu não estou sozinho quando eu oro. Há alguém que está me ouvindo. E este que me ouve é o Deus que se revelou aos homens por causa de Jesus, se revelou como Pai afetuoso, amoroso, que nos quer bem. Esse é o Deus que nós buscamos por meio da oração. Ele é o nosso Pai. Jesus diz, Ele ensinou, Pai nosso. Ele é o Pai, o teu Pai. Deus é o meu Pai. E aí vem a terceira grande lição que esse verso nos ensina. Além de não estarmos sozinhos na oração, há alguém que está nos ouvindo. Além deste que nos ouve ser Pai, Ele, o Senhor Jesus, também ensinou de que Ele é Pai de todos nós. Ele não é Pai de apenas algumas pessoas. Na oração, Jesus ensina a chamá-lo de Pai Nosso. Ele não é apenas o meu Pai, não é apenas o teu Pai. Ele não é Pai de alguns que compõem a igreja. Ele não é Pai de alguns que estão reunidos em algum canto, em algum lugar, em algum país do mundo. Ele é Pai de todos. Ele é o Pai nosso, o meu e o teu. Não há filhos prediletos, não há filhos preferidos. Todos são iguais perante o Senhor. Mesmo aqueles que acabaram de chegar na fé cristã, que entregaram suas vidas ontem para o Senhor Jesus Cristo, que se tornaram filhos de Deus ontem, mesmo estes, sendo novos na fé cristã, que acabaram de entrarem nas estradas e caminharem nas estradas da fé cristã, estes são tão amados, tão queridos, têm o mesmo acesso do que aquele que já está nesse caminho há 30, 40, 50, 60 anos. Por quê? Porque Ele é Pai de todos. Ele é o Pai nosso. Os judeus tinham uma concepção que Jesus vai corrigir, de que Deus, o Deus de Israel, era o Deus apenas deles, era Deus da nação, e ninguém mais poderia ter comunhão com esse Deus. Queria um Deus somente para si. Jesus mostra que Deus é de todos, que o Pai é Pai de todos, que não há prediletos, como eu disse, não há preferidos, como eu também já disse. Todos têm lugar à mesa, eu e você. Portanto, quando você orar, ore na absoluta confiança de que há alguém te ouvindo, e este que te ouve é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, mas que além do Deus Todo-Poderoso, Ele também é o teu Pai. Mas além de ser o teu Pai, Ele é Pai de muitos. Significa que a família é imensa, ela é uma família que se estende pelos confins da terra, em todos os lugares do mundo. Nós encontramos aqueles que são filhos de Deus
nossos irmãos, e nessa grande fraternidade, nessa grande rede de solidariedade, nessa grande comunhão universal que liga gente que nunca se viu, que talvez nunca vai se encontrar, mas em nome da fé estão unidos, não só os do presente, mas aqueles que já partiram nesses 2000 anos de história e que morreram nessa fé, também são nossos irmãos, também são filhos de Deus e também invocam o Deus Todo-Poderoso, o Pai do Senhor Jesus Cristo, como o seu Pai. Privilégio. Deus nos ouve e Ele é um Pai amoroso e Ele é um Pai acessível. Há uma quarta e última lição que eu quero destacar nessa noite. Ele também, o Senhor Jesus, ele vai dizer que apesar desta acessibilidade, esse Deus Todo-Poderoso, Ele habita nos céus. Pai nosso que está nos céus. Ele é nosso, mas Ele não é daqui da terra. Ele não é um ídolo elaborado pela mente humana. Deus não é a projeção dos anseios de homens carentes que precisavam de um significado na vida e por isso elaboraram a ideia de Deus. Deus não é uma projeção do ego carente humano. Deus não é um ídolo que foi construído por mãos humanas. Ele não é daqui da terra. Ele veio a essa terra. Através de Jesus, o Senhor pisou nas partes baixas desta terra, mas Ele não é daqui. Ele é do céu. Pai nosso que estais nos céus. As moradas são o lugar da habitação do Senhor. É de lá que o Senhor Jesus Cristo veio. O céu é o lugar onde Deus reina, o universo, o cosmos, cada criatura, todos os seres que se movem pela ordem do Todo-Poderoso, que do céu governa a tudo e governa a todos. Deus não é daqui, embora esteja aqui por meio do seu Espírito, mas Ele habita nas alturas. É um Deus que tem, portanto, uma dignidade distinta. Ele tem uma qualidade distinta. Karl Barth, teólogo suíço do século XX, ele vai dizer que Deus é o totalmente outro. Ele é pura transcendência. Ele não se confunde com os seres humanos. Ele não pode ser comparado à natureza, pois a natureza é uma expressão da sua criação. Há determinadas religiões que dizem que tudo é Deus. A floresta é Deus, o animal é Deus, a água é Deus. Não. Isso é diminuir a ideia de quem Deus seja. Ele não é igual à criatura. Deus é diferente dos seres criados. Os seres criados são infinitamente, incomparavelmente menores do que Ele. Nada se equipara, nada se iguala ao Senhor. Ele está acima, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é excelso, Ele é majestoso, Ele é o Criador, Ele habita nos céus. O céu é o lugar da habitação desse Deus que também é Pai de cada um de nós. E por isso Ele é digno de toda a confiança. Ele não é daqui. Ele não é desse mundo onde há a cobiça, onde há a morte, onde há a inveja, onde há a tragédia, onde há o caos. Ele é de um outro lugar. E esse lugar é o céu. Da onde o Senhor Jesus Cristo veio. Da onde Ele foi enviado para buscar um povo, e esse povo um dia vai reinar eternamente com Ele nesse lugar maravilhoso chamado céu. Pai nosso que estais nos céus. Jesus completa essa ideia da dignidade do Pai, dizendo: santificado seja o teu nome. Ele ensina a reconhecer a santidade desse Deus. Ele não é daqui, Ele é diferente de nós, embora nos ame, embora se identifique conosco, embora enviou Jesus para encarnar nesse corpo e, portanto, se fez um de nós. Mas Ele é alguém que é santificado, Ele é a própria santidade, Ele vive em santidade, Ele é santo. Os anjos diante do Senhor proclamam: santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele é aquele, portanto, que vive em santidade, que espelha
Santidade, a santidade é o esplendor da sua glória. Blasfema a ideia de achar que Deus pode ser controlado, dominado, que algum desejo nosso, alguma vontade nossa possa forçá-lo a fazer. Ele não pode ser capturado, ele não está sujeito às leis humanas, ele não está sujeito às leis da natureza. Não há nada que o ser humano possa fazer que o leve obrigatoriamente a nos atender. Quando nós oramos, o que nós contamos é com a misericórdia, é com a bondade dele, é com o favor dele, é com o amor dele, é com a compreensão. Nós buscamos com fé na esperança de sermos atendidos, ou até melhor, na certeza de que em Cristo, de acordo com a vontade dele, nós seremos atendidos. Mas nunca o forçamos, pois é impossível forçá-lo, é impossível capturá-lo. A nossa oração não é uma forma de lançarmos uma corda para puxar Deus para nós. A oração é a oferta, a entrega do nosso coração, a entrega da nossa vida, é a manifestação do nosso desejo de que Ele nos veja, nos ouça e nos atenda. E nós tão somente cremos que se com fé nós o buscarmos, Ele vai nos atender, Ele vai nos ouvir e Ele vai nos acolher. Portanto, lembre-se, quando conversamos, quando nós oramos, nós não estamos conversando com o nada, não estamos conversando com o universo. Nós estamos conversando com alguém. Há alguém que nos ouve. E este alguém é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que também, por causa do Senhor Jesus, se revelou como Pai de todo aquele que nele crê. Que bênção! Portanto, ao conversar com Ele, nós estamos conversando com o nosso Pai amoroso. E este Pai, embora acessível, embora próximo de nós e em nós, ao mesmo tempo, Ele não é desse mundo. Ele não é uma elaboração humana. Ele está nos céus, que é o lugar da sua habitação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Esse é o nosso Deus. Esse é aquele que nós encontramos nos nossos momentos de oração. Que privilégio! Somos o povo mais feliz do mundo. O Deus dos céus, Ele se revelou como o nosso Pai, nos é acessível, tem o coração aberto a cada um de nós, se alegra com a nossa voz, tem prazer na nossa oração e mesmo estando no alto da morada celestial, Ele está atento à nossa voz, que daqui da terra clama pela sua presença, clama pela sua poderosa mão, clama por Ele e Ele bondosamente nos escuta. E falando em oração, para terminar a nossa reflexão, eu gostaria de orar. Orar pelos irmãos da Igreja Congregacional de Niterói, orar pelo meu rebanho. Peço também a sua oração, peço que os irmãos orem pela minha vida, pela vida da minha família. Nós, pastores, precisamos muito de oração, principalmente nesse período. E orem também pela vida do pastor Davidson, sua família, pastor Márcio Caldas e sua família, e também pela vida dos oficiais da nossa igreja, os nossos presbíteros, os nossos diáconos e a diaconisa Marinete. Nós oramos pelo rebanho, oramos pelo povo e esperamos que o povo também ore por cada um de nós. Eu convido você, meu querido, a orar. E nessa oração estaremos mencionando as mulheres que têm a bênção da maternidade, receberam de Deus essa bênção, então é um dia muito especial para as irmãs, e também estaremos orando pelos enfermos. Se porventura você tem algum enfermo na tua casa, esse é o momento de nós nos colocarmos diante de Deus e intercedermos por aqueles que estão enfrentando alguma enfermidade, seja branda ou seja mais séria, mas ambas podem ser curadas pelo Senhor, porque tudo Ele pode. Convido você a orar comigo nesse momento. Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra lida e explicada. E que ela seja aplicada, Senhor, no nosso coração. A tua palavra diz que a tua palavra tem que ser guardada no coração para que nós não pequemos contra ti. Pedimos, ó Pai, nesse momento, perdão pelos nossos pecados. Nós somos falhos, nós somos pecadores.
até quando nós queremos acertar, a nossa intenção é carregada, Senhor, de egoísmo e de pecaminosidade. Que a tua misericórdia se manifeste sobre nós todos os dias, ó Deus. Nesse momento, eu quero colocar a vida de cada irmão da Igreja Congregacional de Niterói. Daquele Deus que tem mais tempo de caminhada conosco, ao novo convertido, aquele que recentemente foi recebido entre nós. Que a tua bênção esteja sobre a vida de cada irmão, cada membro, cada congregado, cada visitante, Senhor, abençoando, por conseguinte, cada família, abençoando os casais, abençoando os filhos, abençoando os pais, abençoando toda a parentela de cada membro da nossa igreja. Visita, Senhor Deus, cada um e que cada um receba, Deus, cada dia, porções maiores da tua graça e da tua misericórdia. Eu entrego os enfermos da tua igreja, aqueles que estão com enfermidades mais brandas, até mesmo enfrentando nesse momento enfermidades mais severas, que possam ser visitados pelo Senhor nesse domingo, Senhor, e serem curados das suas enfermidades. Tenha misericórdia em nome de Jesus. Se porventura, Senhor Deus, temos irmãos enfrentando a Covid, Senhor, casos confirmados, que a tua bênção, a tua misericórdia possa alcançar, possa recuperar a saúde em nome de Jesus. Ó Pai, de forma que os sintomas sejam abrandados e possam tão logo voltar para casa para o benefício próprio e a tranquilidade da família e a tranquilidade também de toda a nossa igreja. Me coloco nas tuas mãos, ó Pai, e peço a tua bênção sobre a minha vida como pastor da igreja, sobre a vida da minha família, ó Deus, Sandra, Simone, minha sogra também. Peço pela vida do pastor Davidson e sua família, pela vida do pastor Márcio Caldas e sua família. Peço também pela vida dos presbíteros da igreja e as famílias de cada um, dos nossos diáconos, Senhor, da diaconisa Marinete, dos líderes da igreja, dos ministros de louvor, dos ministros de ensino e todos os irmãos que atuam nos mais variados ministérios e aquele que acabou de chegar também, Senhor, que ainda não está atuando na tua casa, mas já é ali um interessado em estar conosco, que a tua bênção permaneça sobre a vida de cada um de nós. Nos dê um restante de noite na tua presença, uma semana maravilhosa na tua presença. E de maneira muito especial, eu entrego às irmãs que receberam do Senhor a bênção da maternidade. Que essa relação de mãe e filho, sejam, ó Deus, relações cada vez mais ricas e abençoadas na tua presença. Que cada um, ó Deus, possa honrar esse ministério, esse dom que recebeu, e que cada filho possa também honrar pai e mãe, especialmente as mães nesse dia, dignificando essa relação e, acima de tudo, glorificando o teu nome também nesse aspecto da vida. Muito obrigado. Nos dê, Senhor, um restante de noite na tua presença. É a minha oração, por mim, pela minha família e pela vida de cada um dos meus irmãos da Igreja Congregacional de Niterói. Amém? Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe. Uma excelente semana. Ore, sempre ore, nunca deixe de orar. Fique com Deus. Bendito seja o nome da tua glória.